Pronto, já está gravando, tá, pessoal? Que tem o pessoal que não consegue entrar e aí a gente disponibiliza para eles depois. Eu coloquei para vocês numa aula extra da biblioteca de principais defeitos, como reconhecer os principais defeitos em bolos, tá? Então vocês entram lá na biblioteca depois, dão uma olhadinha nessa aula extra que está lá disponível, tá? Agora vai entrar bastante gente a partir de agora. Lá em biblioteca, tá? Tem assim, a aula 9, 10, 11, 12 e depois tem biblioteca. Aí vocês vão lá em biblioteca, deixa eu compartilhar aqui para vocês verem, inclusive, né? É mais fácil. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu voltar. Tem que ficar voltando. Toda hora tá entrando gente. Todos estão vendo? Alguém abre o áudio para mim e fala que sim para eu saber, tá? Tá certo, eu tô vendo, normal. Ó, perfeito. Sim, tá dando para ouvir. Ok. Ok. Aqui biblioteca, tá vendo, ó? Aqui tem a parte de receitas, que eu coloquei mais receitas para vocês. E aqui principais defeitos. Tem uma apresentação com os defeitos mais comuns que acontecem em bolos, tá? E tem as explicações. Isso não entra em nenhuma avaliação, é só um conhecimento a mais para vocês, tá bom? Eu sempre disponibilizo isso em todos os cursos e, em geral, ajuda muito. Quando você dá uma estudadinha nesse material, você passa a reconhecer mais facilmente e entender o que você errou, tá bom? Então, dá uma conferidinha aí nesse material. Eu acho que eu já posso falar do trabalho melhor agora. Eu acho que já tem bastante gente agora, né? Tem, além de mim mesmo, tem mais 17 pessoas. Atividade modular do 3 agora, né? A gente continua fazendo do empreendimento, né? Vocês vão fazer agora o cardápio. De novo, é facinho. No módulo 1 foi fácil, o 2 foi mais complicado. O 3, bem fácil de novo. Vocês têm que fazer o cardápio do empreendimento de vocês. Vocês vão colocar todos os doces que vão servir, tortas, bolos, tartelês, bombons, etc. E aí vão falar também, se for ter coisas salgadas, quais os salgados que vocês irão servir. Bebidas que irão servir, quentes e frias, tá? Podem fazer numa folha normal de Word ou podem fazer no modelo de cardápio mesmo, tá? Inclusive, eu prometi lá até ponto extra. Como que eu vou dar esse ponto extra? Eu vou olhar depois quem entregou dessa forma e aí vou ver se tem alguma atividade que não ficou com total. A atividade que não ficou com total, eu vou colocar esses pontos extras lá, tá bom? Eu vou mostrar para vocês aqui, deixa eu abrir aqui. Nossa, que eu fechei tudo. Parabéns para mim. Só um minuto, pessoal, que eu acho que eu fechei aqui. Hein, gente? Eu fechei aqui sem querer, pessoal. Ué? Tô com dois aqui. Deixa eu ver o que aconteceu. Ah, já descobri. Prontinho. Deixa eu abrir aqui. E eu vou apresentar para vocês de uma aluna que apresentou na forma de cardápio para vocês entenderem, tá, pessoal? Vocês entenderam o que eu falei em relação a ponto extra? Sim. Sim. Ótimo. Então, eu queria que vocês... Quer nota... Enviados. Deixa eu... Vou baixar ele aqui e vou mostrar, porque estava no outro computador. Aqui, agora eu vou compartilhar a tela para vocês verem de novo. Tá compartilhando aí? Sim. Olha que legal. Margarida, Café e Arte. Colocou até umas imagens, tá vendo? Ó? Os aperitivos.
parte de doces, tá vendo? Bolos e tortas. Observação, eu coloquei até observação. E bebidas. Simples, tá vendo? Mas não ficou bonitinho? Uhum. Se vocês forem no estabelecimento, provavelmente vocês vão encontrar algo do tipo. Pode ser uma folha em papel cartão protegida com ela sendo laminada, né, passando pelo plástico de proteção e servindo de cardápio de fato. Então, se vocês forem fazer de fato o cardápio, eu vou avaliar dando ponto extra em outras atividades depois, tá certo? Esse daí está constando os fatores. Tem necessidade de a gente fazer isso também? Não precisa colocar. Tá? Se você quiser só fazer em forma de arte mesmo, com imagens e tal, sem valores, pode também. Ah, tá. Tá? Tem aluno que apresentou só em A4 mesmo, toda a relação de produtos. Se apresentou os produtos todos que vai servir, eu vou avaliar também, dando total, que é o que eu pedi. Os que entregaram em forma de cardápio, nas outras 3 atividades. Se ficou ponto faltando, eu dou ponto extra lá. Tá? Ah, sim, obrigada. Nada. Ô Maurício, deixa eu perguntar uma coisa pra você, que acho que você participou só da primeira agora. Você é de Viçosa, né? Sim. A Casa Mendes é sua? Não, é do meu primo. Ah, tá. Porque eu estudei aí e eu conheço, por isso até eu comentei com você na época, né? É, Ah, não, ótimo. Não. Só para tirar essa dúvida mesmo. nossa, Tá bom. tranquilo. Pode perguntar, Renan. Eu amo essa padaria. A padaria Casamentos, eu amo ela, é muito boa. Aí, ó. Repassa aí pro seu primo, então, Maurício. Pode deixar. A melhor coxinha de Viçosa é de lá. Aí, ó. Né? Pessoal, vocês querem tirar alguma dúvida em relação ao que apareceu já para vocês? Entendi. A melhor coxinha de Viçosa. Do que ficou do módulo 2 ou agora desse início do módulo 3, vocês querem tirar alguma dúvida? Professor Leandro, no caso do cardápio, eu já até fiz o esboço, ou seja, o rascunho, ele está até pronto, né? Eu vou fazer uma revisão, porém eu usei o projeto físico, desmembrando setores por setores, tudo detalhadamente. Agora, a parte de arte gráfica, aí eu não sei fazer, não. Eu estou fazendo cardápio simples, sem valores, mas tem todos os itens bem discriminados. Perfeito, é isso que eu quero. Se você me Ótimo, entregar então. isso, já tira total. Se conseguir Você fazer... sabe por quê? Pode falar. É porque a partir do momento que for tornar realidade, aí não. Aí a coisa muda de figura, porque primeiro a gente come com os olhos, né? Aquela foto bonita, Sim. é o atrativo, né? Sempre tem alguma coisa. Isso mesmo. Eu não tava previsto, pessoal. Eu estou tentando achar aqui do meu TCC, ver se eu acho aqui o cardápio que eu apresentei no curso, para mostrar para vocês. Mas eu acho que não está aqui nesse computador, tá no meu computador que estragou, se não me engano. Deixa eu só procurar aqui para ter certeza. Porque se eu tiver... Legal, e apresentar também. Não está aqui. Deixa eu pesquisar mesmo. Quem quiser fazer um cardápio assim com imagens, tem um aplicativo que chama Canva. Ele é muito bom, tipo, dá para fazer cardápios, 1000 coisas. Eu acho que eu vou usar ele. É o Canvas, né? Isso. Boa lembrança. Deixa eu ver aqui se eu acho. Não tá aqui mesmo não. Tava no meu computador que estragou. Quer ver? Brigada de cozinha, conservação de alimentos, introdução à gastronomia, alimentos e bebidas. Eu tenho tanta aula que eu já dei, tanta aula. Se vocês vissem, disponibilizar para vocês minha pasta aqui, quantidade de coisas que eu ficaria assustado.
Porque eu tenho curso de massas não fermentadas 1 e 2, de massas fermentadas, biscoitaria para artifício, decoração, só de decoração e confeitaria avançada, serviço de bar, serviço de sala e copa, tudo separado. É muita coisa, né? Aí meio que eu faço um compilado para vocês, eu tenho que pegar meio que introdução à confeitaria, que é um curso em si. Assim, eu faço introdução à confeitaria, só ele normalmente são 3 meses de curso. Quando eu faço o Pronatec Mediotec, é um curso de 1 ano e meio a 2 normalmente, né? E aí são 3 meses só de introdução. E aí depois a gente vai avançando em outras áreas, né? Quem sabe no futuro, quando passar essa pandemia, alguns consigam fazer e entrar. Exige bastante dedicação, tempo, material. Se eu virar um pouquinho que vocês vão ver um pouquinho meus materiais, minhas apostilas e livros ali no cantinho, tá vendo? Sumiu. A internet hoje tá... Falhou, deixa eu tentar trocar a rede aqui. Só um minutinho, pessoal. Voltei? Sim. Estão vendo ali no cantinho? Aqui, ó, tá Sim. vendo? Voltou. Aqui são livros, e aqui basicamente tudo apostila minha. Aqui também tem mais, ó. Lá de cá tem mais um pouquinho também. Aqui tem alguns idiomas mesmo, algumas receitas, algumas coisas de viagens minhas. Tem ali. Tem apostila emprestada, inclusive, com alguns vizinhos. Faz parte. Até mostrar para vocês a principal aqui, que é de quando eu fiz meu curso de gastronomia mesmo. Olha o tamanhozinho da apostila. Isso aqui é só o primeiro semestre, pessoal. Olha o tamanhozinho. Sempre o tamanho do Rosagente é uma boa referência, né? E aqui eu ponho o dedo junto, ó. Meus dedos são meio gordinhos, então deixa pra ver. Isso aqui é só o primeiro semestre do curso. Essa aqui. São 4 apostilas. Mas essa é a maior de todas. As outras não são tão grandes, não. Tá, pessoal? Vocês não assustarem demais também, não. Sim. O IGA, que é o que eu fiz, né? Esse aqui. Ele era, entre aspas, o Cordon Bleu do Brasil. Né? O Instituto Gastronômico das Américas. Cordon Bleu, ele abriu a primeira escola aqui no Brasil, se não me engano, tem 3 ou 4 anos. Né? Só? Eu acho que quando eu estava formando, que estava para abrir a primeira escola da Cordon Bleu no Brasil. Lá de onde está super em conta? Le Cordon Bleu é isso mesmo, 5 mil mais ou menos cada mensalidade. Por exemplo, eu sei que o curso, isso alguns anos atrás na França, eu queria fazer um curso intensivo de 3 meses lá. Era mais ou menos 18 mil euros. Aí, na hora que eu vi o valor, eu falei, deixa, não precisa não. E o curso lá basicamente é o seguinte, você vai para lá, você não tem dia nem horário certo de ter aula. Vai basicamente falar assim, olha, amanhã de manhã nós vamos ter aula de tal assunto. E aí você vai o dia inteiro cozinhando. O dia inteiro cozinhando, basicamente. Aí fala assim, amanhã de manhã não tem, mas de tarde tem. E aí você vai de tarde até de noite, por exemplo. Aí, sábado que nós vamos ter. O único dia que eu sei que nunca tem aula é domingo. Mas aí é o curso super intensivo e esses cursos super intensivos são só com professores que já trabalham em grandes restaurantes mesmo lá. Grandes confeitarias também. Né? Quem sabe um dia, se eu ficar milionário, né? Quem sabe ganhar na Mega Sena. Se bem que para ganhar na Mega Sena tem que jogar, né? Eu não jogo. Então, se algum parente meu jogar e resolver me dar dinheiro, aí eu faço curso. Né? Mas vamos lá, vamos voltar aqui ao nosso curso, né, pessoal? Os tópicos agora desse módulo. Semana passada foi açúcar, caramelo, calda e geleias. Né? A gente pode dizer que junto da farinha são os principais ingredientes. Né? Eu separei um capítulo inteirinho no módulo passado só para farinha de trigo.
E agora a gente tem uma semana basicamente para açúcar. Muitos já conheciam sobre a Eita! Eu quero falar sem consultar. É turbiluminescência. Consegui. Já conheciam isso, pessoal? Alguém já viu o material na aula? Já fez a avaliação, inclusive, né? É uma característica bem interessante do açúcar, né? Essa questão. Quem não viu, já dei spoiler do que vai ter na aula, tá? Qual a importância disso, pessoal? Eu fiz um cheesecake, eu levei inclusive pro meu irmão ontem. Ontem eu fui lá em Três Marias, dá 225 quilômetros daqui. Eu fui lá visitar meu irmão para ajudar ele a instalar umas câmeras de segurança. E aí eu fui levar um cheesecake para ele e voltei ontem mesmo. Por que eu tô falando isso? É porque o cheesecake que eu faço, o pessoal adora. Eu falo assim, o pessoal gosta mais dos meus cheesecakes do que dos meus bolos. E não julgo, porque eu também gosto muito mais do meu cheesecake. Porque o cheesecake você faz uma calda muitas vezes para juntar, ou é só um purê mesmo, para juntar no creme no meio e a geleia que vai por cima, né? Uma geleia mais densa. Deixa eu ver se tem alguém aqui do lado para trazer. Vire. Cara, o potinho de geleia está na geladeira. Traz para mim, por favor. Ele tá com a tampa branca. É um potinho pequeno, tá? Pedindo minha filha para pegar, que sobrou um restinho para mostrar para vocês. Eu fiz de morango e de amora. E eu tenho um pé de amora aqui em casa. Obrigado, filha. E aí sobrou só um pouquinho, né? Olha como é que fica escuro por causa da amora. Eu fiz 50-50, né? E um terço de açúcar, bem pouco doce. E por que ele tá assim? Porque eu uso um amassador desses igual de batata para fazer o purê e ele ficar mais denso. E tem uma questão no cheesecake, por exemplo, né? Aqui eu não usei maçã, então tem muito pouca pectina. Eu poderia inserir pectina aqui, igual eu coloquei na aula, né? Só que eu não pus pectina. Qual o outro gelificante natural que a gente tem, pessoal? Açúcar? Não. O açúcar ele não é um gelificante, ele acaba tendo esse efeito por causa da caramelização. Mas qual que é o gelificante mais comum? Limão? Não. Ele ajuda só o pH. Eu vou ajudar. China. Isso. A gente tem gelatina sem sabores, né? A gente tem gelatina em folha e em pó, por exemplo, né? Então você pode usar isso para roubar no jogo. Por exemplo, para um cheesecake, eu não recomendo usar a pectina, por exemplo, né? A pectina você tem que usar bem pouquinho, né? E você precisa dele bem denso, porque senão ele vai escorrer todo para fora. Então usa um pouquinho de gelatina sem sabor, colorida ou não, para vocês deixarem ele mais firme, tá? Eu não vou comer aqui na frente de vocês, porque da última vez que eu fiz, teve gente que ficou chateada comigo, né? Eu estava mostrando. Deixa eu ver a Larissa falando aqui. Fiz geleia de morango ontem, estava vendo a diferença da geleia e coulis. Basicamente, o coulis é só mais batido. Sim, o coulis, né, ele não vai ao fogo, basicamente, também. Né? Você vai quase que fazer um molhozinho mesmo dele. E você pode juntar, por exemplo, um pouco de champanhe. Né? Na França é bem normal, por exemplo. Você faz o purê, junta um pouco de açúcar e de champanhe, alguma bebida assim, por exemplo, e serve. Você pode levar um lume baixo, mas o ideal é que ele não aqueça demais. Não passa, acho que, dos 40 graus, se eu não me engano. Tá? O coulis. Tá? Porque ele tem que ser bem fresco. E se você sobe a temperatura, você vai alterar um pouco. Tá? Pode falar, Renan. Que vai ter alguma receita de panetone? Eu não sei se você postou, que já... Coloquei, acho que nesse módulo ou no próximo tem o do... Eu não coloquei a minha e eu perdi ela pelo visto do meu computador que estragou. Deixa eu ver se eu acho ele aqui mostrar pra vocês. Não, eu até já guardei ele. Teve um computador que eu dava aula presencial, ele caiu, bateu a tela e a tela foi estragando em direção tudo aqui, que o cristal líquido foi quebrando, né?
E aí o HD ficava junto à tela, e ninguém consegue tirar o HD para mim. Tá. E aí, só que tem uma receita muito parecida daquele rapaz, daquele documentário do grão ao pão, que é muito parecido com a receita que eu faço, que é a receita do Ishimura. Tá? O Ishimura, ele é um padeiro bem famoso no Brasil todo. Tá? Eu conheço. E aí, tanto a receita acho que é Marcelo, que é o nome dele também lá, do grão ao pão, me fugiu aqui, mas acho que é Marcelo. A receita de panetone dele é muito parecida com o que eu tinha, que é a do Ishimura, tá? Deixa eu conferir agora, inclusive, para vocês. Eu até falo se está nesse módulo aqui, que está o... É que eu vi uma receita de panetone de um chefe que ia uísque, né, na massa. Aí eu queria saber se tipo, é obrigado, assim, botar uísque ou Então, algum normalmente álcool. não é o uísque que se usa, a gente usa rum. O ideal Eu vi o cara botou uísque ou rum. Ele colocou uísque. Não. É no próximo módulo mesmo, é no módulo 4 que eu coloco outras receitas. Porque todo ano eu coloco para os alunos fazerem uma relação, eu vou pedir isso lá no módulo 4 para vocês comentarem todas as receitas que vocês gostariam de aprender. Por exemplo, a pessoa gostaria de aprender sonho, macarrão, donuts, cookies, e eu pego e faço essa lista. Eu já disponibilizei as mais pedidas, já vão estar no módulo 4. Então, assim, eu vou colocar essa pergunta para vocês e eu acrescento mais essas, tá? Para vocês falarem o que vocês querem aprender. Lembrando, eu voltei aqui agora. Alguém não fez nenhum dos bolos do módulo 2? Eu preciso ser sincero agora. Alguém não fez nenhum dos bolos? O Marcelo fez, até postou no Instagram. Tá no módulo. Então, já fiz até uns 5 bolos aí, uns 5 ou 6 bolos já. Gostou do resultado de todos, Marcelo? Bom. Então, Bom. tá. Como eu disse, todos foram testados e foram os que, por exemplo, o Red Velvet, eu testei umas 4 receitas até chegar no que eu gostava de fato. Ô, Leandro. Pode falar, Aparecida. Eu fiz 7 bolos daqui. Gostou? Gostei. O único que eu não fiz foi aquele genóis e festa o básico. Tá. Mas é porque eu estava fazendo outras coisas. Mas eu gostei muito dos bolos. O de chocolate, então, meu menino amou. Muito gostoso. E eu vou confessar para vocês. Sabe de quem que eu roubei aquela receita de chocolate? Da minha esposa. Porque durante um tempo, assim, eu não gosto de muitos bolos, não. Né? Eu gosto muito de comer bolo pleno ou no máximo com a cobertura. Né? É muito raro eu gostar de comer bolo com recheado, com cobertura. Eu não, né, apesar de eu dar o curso, não me atrai tanto. Eu gosto muito do bolo em si. O Marcelo também mexe com padaria. Por exemplo, o melhor pão que você pode fazer basicamente é aquele que você corta e come ele puro, no máximo com a manteiguinha, assim, ó. Um bom pão, um bom bolo é aquele que você come ele puro e ele te preenche a boca, os aromas dele, ele te dá saciedade desde você pôr na boca. Então eu avalio muito mais por isso, a qualidade do bolo, dos biscoitos que eu faço, nesse ponto, entenderam? Não é que não gosto só, né, porque não gosto de comer, também é outra coisa, né? No módulo 4 a gente vai entrar em decoração de bolos, né? E aí vocês vão ter que decorar, fazer um decorado pro trabalho, tá? Podem ficar tranquilos, eu vou voltar lá nisso na época. Vocês não precisam fazer nada demais, porque a maioria de vocês nunca fez, tá? Mas leva muito tempo, né? Vocês fazerem todo o processo. Nesse agora eu já coloquei inclusive calda para molhar bolo, coloquei já coberturas e tem recheios também, se não me engano, o livrinho de receitas que eu disponibilizei para vocês, para facilitar. Pessoal, Pode falar, Larissa. Assim, eu nunca fiz nenhuma receita que tenha que sovar. Meu pai gostava muito, meu pai foi padeiro uma época, só que quando ele fazia na cozinha lá em casa, ele não deixava eu e minha irmã nem chegar perto, porque ele falava que era muito complexo.
Então agora eu ainda tô penando. Então eu nunca fiz nenhuma massa de sovar e eu tenho medo da massa meio minucioso. Tem alguma massa que seja mais iniciante que eu posso começar com ela para já não chegar perdendo o mundo de receita já jogando fora? Para pão ou para bolo? Não, para bolo. Não, para bolo não. Para assim, igual, por exemplo, tipo churros eu até mexi um pouquinho, mas eu tô falando assim, às vezes fazer algum pão, pode ser pão mesmo, alguma coisa assim. Larissa, eu vou te dar o toque eu disponibilizei no módulo 1, tá lá ainda para vocês, uma receita de bolo. Não tem erro. Usa uma colher de pau, uma bacia e você mistura até ficar tudo homogeneizado, Larissa. Tenta aquela receita, tá no módulo 1. É um bolo super simples. Não, então, para bolo até que vai, sabe? Até que o bolo eu até já fiz alguns. Tá. Negócio aqui, para massa de pão que eu não consigo, que eu tenho medo de fazer e jogar fora. Tem algum pão que seja mais simples? Então, tem o pão sem sova. E aí ele depende, você deixa ele muitas horas fermentando. O ideal é, provavelmente, se você fazer um pré-fermento, um pulish, chama, né? Você faz um pulish, que é um pré-fermento, anota aí, P-O-O-L-I-S-H, pulish, tá? E aí você vai fazer esse pulish, ele vai crescer, vai fermentar, depois você vai juntar com os ingredientes, vai uniformizar tudo com a colher de pau mesmo, não precisa sovar nada. E aí você vai deixar ele 1 hora fora da geladeira e depois você deixa aí de 12 a 24 horas dentro da geladeira. Depois você vai tirar ele, depois de 1 hora mais ou menos, você só dá uma modelagem e você pode levar ao forno, basicamente. Tô falando bobagem, Marcelo? Ah, tá, obrigada. Marcelo faz muito pão, inclusive pão de levain, que é o fermento natural. E eu faço, por exemplo, tem um pão de castanhas, passa e canela que eu faço aqui em casa, que eu não sovo ele nada. E ele fica super alveolado. Você ouviu minha explicação, Marcelo, do pão sem sova? Tá sem áudio, você tá sem áudio, Marcelo. Comenta no chat. Opa, então, tá ouvindo agora? Tô sim. Então, eu não escutei não, porque a minha internet caiu aqui. Ah, tá, não, que eu falei pra ela ela queria fazer um pão sem sovar pra fazer primeiro. E eu falei pra ela fazer um pulish primeiro, juntar os ingredientes, deixa fermentar 1 hora fora da geladeira, depois vai pelo menos 12 horas dentro da geladeira, tira, modela, vai pro forno. Fica show também. Queria até... Sumiu. Marcelo, coitado, a antena dele tá caindo direto. Você sabe inglês, Larissa? Intermediário, mais ou menos. Eu vou colocar aqui para você, ficar fácil você procurar. Tá aí, assim, no need bread, que é pão sem sova, né? Se você colocar em português pão sem sova ou pão sem sovar, provavelmente vai aparecer também, tá? Dá uma olhadinha no YouTube que você vai ver alguns pães, tá? Voltando à pergunta do Renan, por exemplo, que falou do panetone, né? Que eu disponibilizo a receita para vocês. O panetone bom mesmo, molhadinho, eles são 2 dias de fermentação. Ele passa por 3 processos de fermentação. Tem o pré-fermento, e aí vem a primeira fermentação de 24 horas, de 20 a 24 horas. E aí você junta mais ingredientes, ele vai para mais 20 a 24 horas. E aí ele vai para o forno, tá? Assim, é por isso, assim, o balduco, por que ele é molhadinho, né? O aimoré também é bem molhadinho, por exemplo. Vocês perceberam que eles são muito mais caros que os demais, né? É porque essas 2 indústrias, eu posso falar porque eu sei, porque eu conheço pessoas que trabalham lá. Eles fazem o processo de 2 dias de fermentação. Por isso que o panetone e o chocotone deles é tão mais gostoso e tão mais molhadinho. Não tem jeito. Se não passar por esse processo de fermentação longa mesmo, e longa, a gente está falando de 2 dias de fermentação, não adianta, tá, gente? Bolos, não tem isso, né? A não ser cuca, igual eu já falei, né? A cuca, ela usa fermento biológico, mas é um bolo mais típico para você comer com café ou com chá mesmo, né? Professor, Pode perguntar, Renan. e para assar o panetone
dura quanto tempo, assim, de forno, você sabe? Se eu não me engano, ele leva de 35 a 40 minutos a 180 graus. Basicamente, Ah, quase tudo em confeitaria é 180, tá? tá. De preferência no forno elétrico, que você consegue ter uma bom controle da temperatura, tá? Se não, vai no Aham. forno de casa normal mesmo. E se você vai assar alguma coisa no forno normal a gás, deixa ele aquecendo pelo menos meia hora para estabilizar bem, tá? Se for um forno seis Uhum. bocas, eu falo 40 minutos, tá? Para você deixar Uhum. aquecer bem o forno para você assar uma massa que puxa mais para panificação, né? Como sonho, donuts, brioche, o próprio panetone, tá? Mas em geral, quase toda receita assada na panificação, 180 graus, tá? Eu já vi, inclusive, padarias, né, que tem um forno específico para confeitaria, ele está sempre travado. Você só aperta o botão de ligar, ele está travado a 180, né? Isso é muito importante, tá? Deixa eu ver aqui, ó. Pessoal, eu assisti uma live ontem que na massa de pão de ló a moça colocou amido de milho e emulsificante. Essa aí tem massa de pão de ló de leite ninho, o que o senhor acha? Então, o emulsificante é porque provavelmente os ovos que ela usa são ovos muito fracos, né? Se você conseguir usar ovo caipira, por exemplo, vocês vão ver que o resultado é muito melhor. Os ovos de granja estão cada vez piores. A casca é muito fraquinha, a gema não dá muita liga, a clara é muito frágil. E é importante porque a gema em si que faz a emulsão, tá? E aí essas rações muito ricas só em milho e soja, né? Elas não garantem depois que o ovo tenha proteína suficiente para emulsionar. E aí muitos, de fato, usam emulsificante. Os puristas não aceitam, mas não está errado também não, tá, Janaína? Se você não consegue bons ovos, usa algum emulsificante junto, tá? E quanto ao leite ninho, é para saborizar, né? Lá no início, lembra que a gente falou de saborizantes ou flavorizantes? Né? O leite ninho, ele entra como ingrediente para saborizar, de fato, tá? Então, assim, ele não é um pão de ló pleno, né? Um típico, mas ele é um pão de ló aromatizado. Tanto que tem gente que faz pão de ló de chocolate, né? E se você for nas receitas tradicionais, é quase inadmissível, mas o pessoal faz também. Esse tipo de purismo não leva a nada, não. Na verdade, as pessoas arriscando que faz melhorar a confeitaria, inclusive, tá? Até porque, se a gente for, por exemplo, pensar em gastronomia molecular, por exemplo, tem muito mais ingredientes, muito mais complicados com emulsificante, tipo Emustab, por exemplo, que é baratinho, né? Então não se importem com isso. Se funcionar para vocês um bolo assim, adicionando emulsificante, façam, tá? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Eu posso ir para o próximo tópico. O curso termina mês que vem, né? Então o bolo é para fazer para mês que vem, né? Isso. Mas eu quero que vocês tentem receitas em casa já. No módulo 2, eu disponibilizei várias receitas de bolo. Eu queria que vocês Aham. tivessem feito já para vocês praticarem. Porque vocês vão errar. Tá? Eu passei receitas que eu já testei e deram certo. O professor não deu certo para mim. Ok, vai acontecer. E vocês, por exemplo, eu coloquei para vocês agora, inclusive dos principais defeitos, para vocês identificarem o que vocês provavelmente erraram. Tá? Vai lá na biblioteca de novo. Baixa a aula extra, que é a aula de principais defeitos. Se puder, imprima ela ou copia num Word e aí você imprime ele em preto e branco mesmo, para vocês reconhecerem, tá? Os defeitos e entenderem. Porque vocês vão errar. Tá? Ou não, tem gente que acerta de primeira tudo. Só que são mais raros. Vocês vão errar uma outra receita, vai acontecer, faz parte. A ideia é que vocês façam para aprender. Agora, nesse módulo, eu disponibilizo receitas de recheio, de cobertura, de calda. O ideal é que vocês tenham feito já algum bolo ou façam agora
para começar a tentar fazer bolo recheado já. Eu coloquei umas receitas legais lá de recheio e cobertura para vocês testarem. Inclusive o tal do buttercream eu coloquei lá, se não me engano, 2 tipos de buttercream, né? Então assim, vai lá, dá uma olhadinha para vocês começarem a receber em casa, para vocês mesmos, para familiares, né? E começar a fazer, tá? Ô, Leandro, Pode perguntar, Aparecida? posso? Naquele bolo 3 leites, Sim. a única coisa que eu percebi, não sei se eu acho que não foi não, mas os ovos que eu coloquei eram muito grandes. Então eu senti a massa, ficou bastante mole. Uhum. Aí eu acrescentei mais 60 ml de farinha de trigo, ela ficou numa espessura normal. Entendi. Eu não tinha percebido, porque eu não tinha medição dos ovos, né? Sim. Aí os ovos, eles eram grandes. Ah, tá. Porque normalmente, eu vou falar para vocês, acho que não comentei antes, um ovo padrão para confeitaria é de 50 gramas. Tá? Acho que o meu tinha muito mais. Tem um pessoal vende o cartela de ovo jumbo, né? Aquele ovo que muitas vezes vem até 2 gemas dentro. O ovo maiorzão, ele acaba atrapalhando, inclusive, na receita. Né? E outra coisa que eu queria te perguntar, Sim. em relação aos ovos caipira. Sim. É mais viável, porque eu só utilizo ovos caipira. É mais viável do que os ovos brancos? Eu tenho galinha aqui, então eu utilizo da minha residência mesmo. Perfeito. O seu ovo vai ter muito mais estrutura. Tá? Tá. O bolo 3 leites, ele realmente é um pouco mais líquido. Tá? Mas ele tem um tempo, se não me engano, ele tem um tempo maior de forno do que os outros bolos da receita também. Então ele vai chegar. Tá? Por exemplo, tem um bolo cremoso que eu faço, que é um bolo de milharina. Ele fica quase 1 hora no forno a 160 graus. Né? Ou seja, fica tempo para chuchu para poder ficar pronto. Né? E mesmo assim ele fica um bolo cremoso. Né? O bolo 3 leites ele não é um bolo cremoso, mas ele leva um tempinho mais mesmo e ele tem uma massa um pouco mais líquida. Tem bolos que tem massa mais líquida mesmo. Tá? Nem todo bolo vai ficar com a mesma textura na massa crua. Tá? Professor. Sim, Renan. A massa que é base de óleo, era um método cremoso? Então, você não consegue misturar o óleo com os ovos e o açúcar da mesma forma que for manteiga, né? Normalmente você vem a manteiga e o açúcar primeiro e aí você entra com os ovos. Se você tentar bater o óleo com o açúcar, você vai ver que não adianta tanto. Aí o processo, quando é óleo, aí é o processo normalmente que é líquidos, você mistura todos os líquidos primeiro e aí todos os sólidos e aí você junta eles, né? Porque você não consegue fazer a cremagem com óleo. Ok, Renan? Tá. Então o método cremoso que eles falam é com a manteiga e o açúcar. Isso. Porque aí você bate os dois juntos para formar um creme mesmo, né? Primeiro. E o espumoso é como? Espumoso. Então, o espumoso você vai fazer normalmente com bolos que não vão fermento em geral, né? São bolos airados. E aí você vai bater as claras. Ou mesmo o ovo inteiro, bater para ele ganhar volume e aí você entrar com sólidos devagar nele. Tá? Que é lá o bolo cremoso e bolo airado, né? Pode perguntar, Aparecida? Então o bolo genóise, ele é espumoso? É um bolo airado. Né? Tá. Eu tô querendo fazer, mas tô assim, meio assim, sem coragem, que ele leva só a farinha de trigo, açúcar, ovos e a manteiga derretida. A minha preocupação é na hora, porque ele vai em banho-maria, né? Isso. Eu vou tentar fazer para ver se eu consigo. Vai sem medo. Vai sem medo. Vai fazendo. Tem que tomar cuidado com a temperatura. Não pode deixar a água ferver lá no banho-maria. Tá? E a sua bacia não pode encostar na água. Tá? Certo. E não para de mexer. Você não pode parar de mexer, senão pode talhar a massa. Nossa.
Ele é mais trabalhoso, né? Isso, mas aí tem um resultado muito melhor também. Pode falar, Renan. Chiffon também é igual Genoise, é o mesmo método? Sim, muito parecido, né? Os 3 aerados mais famosos são o Pandeló, a Genoise e o Chiffon. Né? Tá. Tava lá no tipo de massa do módulo 2, né? As receitas que eu coloquei, Larissa, estão na biblioteca. Na biblioteca do módulo 1, se não me engano, do módulo 1 tá lá tava no... Acho que levar de dúvidas mesmo, poste seu bolo. No fórum do módulo 1, poste seu bolo, tem lá uma receita. No módulo 2, você tem que ir em biblioteca. Tem lá a aula 5, 6, 7 e 8 e depois tem biblioteca. Lá tem um link de receitas, que é um PDF, se não me engano. No módulo 3, mesma coisa. Depois da aula 9, 10, 11 e 12, tem lá a biblioteca. E lá tá as receitas. Deixa eu mostrar para vocês novamente aqui, ó. Deixa eu mostrar que não tem risco de ninguém não achar. Deixa eu voltar aqui. Módulo 3, visualizá-los aqui. Materiais para estudo, tá vendo? Materiais para estudo. Aqui no cantinho, ó. Aula 9, 10, 11, 12, biblioteca. Receitas. Aqui, ó. Pasta americana. O modo de preparo. Tá vendo? Pasta americana de chocolate. Pasta de ninho. Também esse aqui eu fiz, os alunos pedirem bastante. Buttercream. Essa pasta de ninho, ela fica como, assim? Ela fica parecida ela parece um pouco com a pasta americana mesmo. Tá. Tá? A Buttercream americano também. Buttercream de chocolate. Chantininho branco, muita gente pede também. Eu coloquei para os alunos pedirem muito. Chantininho de chocolate. Glaçagem espelhada. Me ensina aqui. A calda tradicional. Aí vem um monte de calda depois. Tá vendo? De chocolate, de ninho, de coco, tem um monte. São 37. Ó, 36 receitas, né? Ó, 36 slides. Vão dar... Acho que bobear mais de 15 receitas tranquilamente aqui para vocês. Tá? Deixa eu voltar aqui que eu fechei lá o AVA. Essas caldas que vai leite, tem que tomar cuidado para não azedar, né? Sim, sim. Lá, inclusive, se não me engano, eu coloco o cuidado que vocês têm que ter, né? A calda tem que ser fresca para poder usar e não ter o risco de fermentar e causar mal aos comensais depois, tá? Mas quando o bolo é gelado de coco, por exemplo, né? Também tem que tomar cuidado, né? Tipo assim, porque fica na geladeira, né, o bolo. Sim. Mas mesmo assim tem que tomar cuidado. O toalha felpuda, por exemplo, talvez seja mesmo que você esteja falando, né? Que é um bolo cremoso que vai com coco ralado por cima. Muita gente faz simplesmente leite condensado, guaraná e coco ralado. Basicamente faz quase uma calda e joga por cima mesmo. E fica lá. Mas assim, não é um bolo para durar muitos dias também, porque mesmo geladeira ele pode acabar azedando depois de um tempo. Essas caldas são para bolos montados de fato, né? Que aí você vai molhar ele levemente e aí você vai vir com recheio, vem com outro camada de bolo e aí você vai empilhando de fato, tá? Esse módulo próximo, esses vocês estão aprendendo recheios e coberturas, no próximo vocês vão começar a montar de fato, tá? E é importante que vocês vão aprendendo aí, tá? Alguma dúvida, pessoal? Eu tinha prometido para vocês que a gente ia fazer nesse módulo e ensinar vocês a encherem o saco de confeitar, né? E aí como aplicar também. O nosso próximo live vai coincidir, na verdade, com a semana 4, né? Que aí vocês vão ter acabado de ver esse módulo inteiro e aí eu pego e vou fazer isso com vocês, tá? Ver se eu consigo trazer um bolo para mostrar como espalhar legal, por exemplo, uma cobertura num bolo, por exemplo, usando a bailarina e como colocar no saco de confeitar o recheio ou mesmo uma cobertura
para poder aplicar. Tá bom? Sim. Ficamos combinados assim, então? Sim. Alguém tem alguma dúvida ainda, pessoal? Pode perguntar. Aproveito que chegou aqui o aviso de 10 minutos aqui. Quem tiver alguma dúvida, pode perguntar. Quem quiser, já vou dispensando vocês, tá, pessoal? Fiquem à vontade aí para vocês descansarem, tá bom? E, pessoal, mais uma vez, não deixem para a última hora as atividades, tá? Para não ter perigo de não conseguirem. Tenta entregar no máximo no penúltimo dia. O último dia é sempre uma segunda. Tenta entregar no domingo, tá? E aí vocês não têm esse problema. Teve algum problema? Teve uma aluna que entrou em contato comigo, que ela teve problemas, que precisou ser internada, inclusive. Entre em contato comigo, tá? Porque aí a gente combina uma forma de vocês me entregarem, se for o caso. Tá joia? Aí você a gente combina direitinho como fazer isso para vocês não ficarem sem nota. Tá bom? É isso. Quem tiver pergunta, fica à vontade. Se não, boa noite, bom descanso para todos. Tá joia? Valeu, professor. Boa noite. Obrigada. Por nada. Obrigada. É um prazer, sempre um prazer estar com vocês. Tá bom? Boa noite para Obrigada. todos. Tchau, gente. Boa noite. É.